Olá, minha irmã, meu irmão, caros jovens, adultos, casais do nosso movimento de Emaús aqui em Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de estar com vocês para comentar a respeito das leituras da Palavra de Deus deste próximo domingo, o quarto domingo do tempo comum. Quero insistir que não se trata de homilia. A homilia acontece exatamente dentro da missa. São comentários, reflexões que faço para ajudar aqueles de vocês que vão participar da missa neste domingo, presencialmente ou assistindo pela televisão ou outros meios de comunicação. Uma ajuda simples para entender a palavra de Deus deste quarto domingo do tempo comum. Vamos começar com a oração do dia, também chamada coleta. Coleta porque o padre diz oremos, e se faz um instante de silêncio para que cada um ponha a sua intenção. O padre coleta essas intenções na chamada oração da coleta ou oração do dia, que diz assim: Ó Deus, nosso Pai, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de tanta alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Um dos temas da palavra de Deus deste 14º domingo do tempo comum é a alegria, a humildade que produz alegria. Vamos à primeira leitura do livro de Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 10. Zacarias é o último dos profetas, do livro dos profetas, um dos últimos. Zacarias escreveu pelos anos 300, 200, e no trecho que nós vamos ouvir, que é um trecho usado no Domingo de Ramos para lembrar Jesus que entra montado num jumento, Zacarias fala da simplicidade de quem governa o povo. A simplicidade, a paz, a alegria, a pobreza, a sobriedade, dessa maneira é que se traz a paz e não por meio de armas, de guerras, de cavalos, enfim. Vamos ouvir o que diz o profeta Zacarias. Assim diz o Senhor: Exulta a cidade de Sião, rejubila cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. É o versículo 9. Cidade de Sião é um outro nome para Jerusalém, porque ficava no chamado Monte Sião, cidade de Sião. Rejubila, cidade de Jerusalém, a capital do povo de Israel. Eis que vem o teu rei ao teu encontro. No Antigo Testamento, rei é aquele que governa, aquele que é responsável por guiar, pastorear, conduzir, animar o povo. Infelizmente, depois, com o decorrer da história, o rei foi visto como absolutista, dominador, prepotente, arrogante, não aquele que serve ao povo, mas que se serve do povo para o seu próprio bem-estar. Aqui estamos falando: eis que vem o teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Tudo isso para dizer simplicidade, pobreza, sobriedade, paz, né? Aquele que vem com as armas da pobreza, da simplicidade, um jumentinho. Dessa maneira, continua então o texto, eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar e desde o rio até os confins da terra. Vemos aqui um anúncio messiânico. Zacarias é um dos profetas messiânicos que fala do novo Messias, o prometido de Israel, aquele que virá libertar o povo de Israel de todas as opressões. O texto então diz: eliminará os carros de Efraim, os carros de guerra, os cavalos de Jerusalém.
Então, a arma dele não são armas, não são cavalos. Ele não é um rei guerreiro. Ao contrário, ele vai quebrar o arco de guerreiro, vai eliminar os carros de guerra, os cavalos, que é símbolo do militarismo. Infelizmente, hoje nós vivemos um mundo que apela muito para o poder das armas, né? Quantas armas são vendidas? Acha-se que segurança e paz vão ser alcançadas pelo uso de armas, pelo controle de armas, a arma que mete medo. A palavra de Deus está dizendo que paz e segurança se consegue com paz, com as armas da simplicidade, da pobreza, da mansidão. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar e desde o rio até os confins da terra. O domínio, não no sentido de dominar, de oprimir, reprimir, mas de servir, de sustentar a vida de toda a humanidade, de mar a mar. Por isso, o Salmo responde à primeira leitura: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. É o refrão do Salmo 144. A segunda leitura, carta aos Romanos, já vimos em comentários passados, semanas passadas. A carta aos Romanos foi escrita pelos anos 51, 52, a uns talvez mais tarde, 55, portanto a uns 22, 25 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. São Paulo está em Roma, no final de sua vida, é uma das últimas cartas que ele escreve, é uma espécie até de um apanhado, uma síntese de toda a sua teologia, da sua espiritualidade. Aparece de novo a questão da salvação pelas obras da lei ou a salvação pela fé. Então, o grande convite que Paulo faz para nós colocarmos a nossa confiança em Jesus Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele nos abriu o caminho. Nós também somos convidados a morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida nova. No final, nós somos convidados a crer na força, no poder do Espírito Santo que habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, nós já somos novas criaturas. O final da carta termina dizendo: nós somos convidados a viver no Espírito e não na carne. Vamos ouvir a leitura. Romanos 8, versículos 9, pula para 11 até o 13, da carta aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, se viverdes pelo Espírito, se pelo Espírito matardes o vosso procedimento carnal, então vivereis. O capítulo 8 da carta aos Romanos é uma reflexão sobre a vida segundo o Espírito, a vida no Espírito, evidentemente no Espírito de Cristo. Por isso essa insistência, o Espírito de Deus mora em vós. O cristianismo é a religião que crê num Deus que mora dentro de nós. E morando dentro de nós, o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa divina, nos faz viver como Deus. O que significa, aparece no primeiro versículo e no último versículo, viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. O que é viver segundo a carne? Carne, tradução portuguesa para sarx, em grego. Carne, além de significar a nossa dimensão material e, portanto, mortal, significa também a carne do pecado, do orgulho, da autossatisfação, do egoísmo, do fechamento. Viver segundo a carne é viver emburrecido, embrutecido, fechado sobre você mesmo. Você se achar dono de tudo, dono das razões, com o seu modo de pensar, você está no pedestal, as suas ideologias, suas ideias,
seu egoísmo, seu fechamento, isso é viver segundo a carne. É viver pensando em você, querendo todo mundo voltado para você. Portanto, excluindo ira, vingança, raiva, guerra, tudo isso é obra da carne. Muitas vezes se pensa obra da carne, relações sexuais. Obras da carne é toda essa dimensão que faz o ser humano viver por si e para si. Mesmo que muitas vezes viva rezando, participando das coisas da igreja, mas pode ser que dentro da pessoa ela seja fechada, seja egoísta, seja orgulhosa, prepotente, arrogante. Isso é viver segundo a carne. O que é viver segundo o Espírito? É viver segundo Cristo, é viver ressuscitado. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais. Mesmo que os nossos corpos sejam mortais, eles são vivificados pela força, pela presença, pela graça do Espírito Santo que habita dentro de nós. Portanto, viver segundo o Espírito é viver segundo o amor, uma vida simples, pobre, austera, sóbria, despojada, uma vida em que se tem tempo para as pessoas, para os irmãos, uma vida em que você põe os seus bens também a serviço do próximo. Isso é viver segundo o Espírito, na mansidão, na tranquilidade, na serenidade, na comunhão, na inclusão, na solidariedade. Isso é viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é, portanto, ser desde já vivificados, ressuscitados, transfigurados nos nossos corpos. O nosso corpo será um corpo transparente também se vivermos segundo o Espírito. Evidentemente, tudo isso no caminho rumo à eternidade. O Evangelho, capítulo 11, versículos 25 a 30. No capítulo 10º, nós tivemos o grande discurso missionário em que Jesus envia os discípulos em missão. No capítulo 11, há todo um jogo de narrações, discussões, eventos que mostram as reações das pessoas ao reino anunciado por Jesus e pelos seus discípulos. O trechinho que nós vamos ouvir é muito interessante, porque Jesus faz uma oração ao Pai. E é uma oração em que se mostra qual o conteúdo da oração de Jesus. É um conteúdo de louvor, de agradecimento, de bênção a Deus. Um conteúdo de louvor porque Deus Pai, faz as suas maravilhas por meio das coisas simples, das coisas pequenas. Então vejam, Mateus 11, 25 a 30. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista, uma conversa com o padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti é muito famoso porque há décadas ele faz um trabalho, ele é vigário episcopal da Arquidiocese do Rio de Janeiro para o serviço com os moradores de rua, onde encontra então pobres, doentes, marginalizados, desamparados, drogados, travestis, pessoas LGBT, enfim. Ele dizia, eu não quero nunca estar do lado do poder, porque o poder mata, o poder exclui, eu quero estar sempre do lado de quem perde. Eu quero ser um perdedor. Por quê? Porque Jesus Cristo foi um perdedor. Ele morreu crucificado. Eu quero estar sempre do lado dos pobres, do lado dos marginalizados, daqueles que são desiludidos, porque não enxergam mais saída para a sua vida. Eu quero estar sempre desse lado. Achei a entrevista assim, muito interessante, muito rica, ousada até, porque dizer quero estar sempre do lado de quem perde não é um modo como hoje se fala, né? Hoje as pessoas querem estar no topo, ter mais, ganhar mais, poder mais, serem elogiadas, né? Serem bem vistas. E ele diz, não, eu quero estar sempre do lado dos pobres. Na verdade, é o que Jesus fez, é o que Jesus diz no Evangelho que ouvimos. Te louvo, Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.
Como é difícil nós tomarmos consciência que o reino de Deus é para os pobres, os pequenos, os doentes, os marginalizados, os esquecidos, naquele tempo, as mulheres, os doentes de tudo quanto é tipo. O reino de Deus é para todos, é claro, mas começa com os últimos, aqueles que são mesmo marginalizados. Porque se começar lá em cima, vai ficar sempre lá em cima. Quem está em cima não desce. Começa embaixo para, a partir de baixo, alcançar a todos. Jesus diz, te louvo, ó Pai, porque revelaste essas coisas não aos grandes. Não só não revelaste aos grandes, mas escondeste aos grandes. Aqueles que sabem, que podem, que mandam, são donos de tudo, não conhecem o reino de Deus. Os pobres, os pequeninos, a esse é que foi revelado o reino de Deus. Por quê? Porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, continua Jesus. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mostra essa intimidade que Jesus tem com o Pai. Na oração, nós vemos essa intimidade, essa confiança. O que é do Pai é do Cristo, o que é do Cristo é do Pai, né? Quem conhece o Pai conhece o Filho, quem conhece o Filho conhece o Pai. E Jesus continua, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se a vida é difícil, para os pobres, os pequenos, os marginalizados, os esquecidos, os pecadores, né? Aqueles que são largados de mão. Se a vida é difícil, Jesus está dizendo, vinde a mim vós todos, cansados, fatigados, né? Larguem o peso, o fardo da vida de vocês sobre mim, porque Jesus carrega tudo isso consigo e no caminho rumo à cruz ele vai assumindo, assimilando as nossas próprias angústias, aflições, sofrimentos e carrega tudo isso até a cruz e na cruz ele vence o poder da morte, ressuscita para nos dar o caminho da vida. O convite da palavra de Deus deste domingo, como eu disse no começo, é levarmos uma vida simples, pobre, austera, sóbria, alegre, assumindo as dificuldades, os problemas, os desafios da nossa própria vida, ajudando as pessoas, sempre haverá pessoas mais pobres do que nós, mais sofredoras do que nós, mais esquecidas do que nós, ajudando essas pessoas também a encontrarem o Senhor, o Salvador, o Messias, que sempre está do nosso lado, é sempre um Deus que se faz pequeno, se faz humilde para, do meio da nossa própria vida, nos acompanhar e nos ajudar a vencer os desafios que a vida nos traz. Para você, minha irmã, meu irmão, toda a graça, toda a bênção, toda a força do nosso Deus. Abençoe-te o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.